Olá, turma do sexto ano, tudo bem com vocês? Professora Tati aqui para mais uma aula de história. Fica ligadinho aí, tá? Porque hoje nós iremos aprender aí sobre a cultura romana, tá? E para vocês compreenderem sobre a cultura romana, né, sobre os traços da cultura romana, é preciso estar atento às várias formas de expressão cultural, porque os romanos eles desenvolveram aí sua cultura a partir das artes plásticas, né? Sendo eles herdeiros aí das artes gregas, baseada nas pinturas e até mesmo nas esculturas, certo? Eles, pessoal, os romanos, eles deixavam mosaicos nos territórios que conquistavam. Por quê? Era uma forma deles marcarem o seu domínio ali, né? A arquitetura também pode ser entendida aí, tá? Pode ser entendida como um dos aspectos da arte romana, tá bom? Então eu preparei aqui para vocês, ó, lembra lá dos anfiteatros que a professora Tati explicou na aula passada, que foi criado durante o Império, né? Os anfiteatros, eles eram o quê? Eram apresentadas peças com a intenção de educar, de entreter a população, não era? E aí, o que acontece? Além também dos jogos que eram feitos pelos gladiadores, certo? Então, esse daí é um dos traços culturais, né, mais a gente pode falar mais usado, né, dos romanos, tá bom? Só que aí vem outras diversas culturas. No caso, a língua, né, que depois foi se espalhando por toda a parte do mundo, né, como é no caso a nossa língua portuguesa, né? Mas também tem a do italiano, a do francês, a do espanhol, né? Dentre tantas outras. E os romanos também desenvolveram a literatura e diversos autores que foram sendo destacados, no caso como, eu vou falar já já para vocês, do Cícero, tá? Ele que era um grande aí poeta, né, que publicou várias coisas na literatura romana, né? Então, vocês também vão ouvir falar sobre o direito romano, que é um dos aspectos da cultura romana, que se espalhou aí depois, né, pelo mundo e serviu como base para outras sociedades, inclusive para o nosso país, tá? Então, a sociedade preparou aqui, ó, sobre a cultura, tá? Estou acompanhando aqui no livro com vocês, ó, a cultura romana, né? A gente chama de cultura greco-romana, já ouviu falar? Por que será essa cultura greco-romana, né? Porque nós podemos definir cultura como um conjunto de realizações humanas, tanto materiais como imateriais, tá? E o estudo da cultura por meio de fontes históricas, que vai possibilitar a nós de conhecer povos, né, que viveram em outros tempos e que vai estabelecer conexões entre outros costumes, outras tradições do passado, né, e até as culturas da atualidade. Aí eu vou falar da cultura da Grécia, porque a cultura romana ela está fortemente influenciada, vinculada com a Grécia. Por isso, cultura greco-romana, tá? Então, nós colocamos na abertura aí da página, né, o Partenon, tá? O Panteão de Roma, que aí é o Partenon de Atenas, né? O Panteão, que é esse daí que vocês estão vendo, é em Roma. Mas lembra que lá na Grécia tem o Partenon de Atenas, né? Que é onde as pessoas, né, a sociedade vai para poder cultuar os deuses, prestar culto aos deuses. São templos esses daí. Então, a primeira cultura você já veja aí, né, que é a arte, tá bom? A religião. Aqui, ó. Ao estreitar o contato, né, com a cultura grega no século II a.C., os romanos conheceram aí, na realidade, uma cultura helenizada, ou seja, uma fusão entre cultura grega, persa, egípcia, promovida durante o império lá do Alexandre o Grande, tá? Então, conforme houve aquela expansão territorial aí, ali, né, de Roma, também houve
a cultura romana adquirindo, né, um caráter aí, né, onde tinha um pouquinho da Grécia, onde tinha um pouquinho da cultura dos egípcios, onde tinha um pouquinho da cultura dos persas e assim por diante, tá bom? Então, esse contato deles durante as guerras de conquista de território, eles acabaram influenciando aí, né, a cultura um do outro. Assim é conosco também. Aqui no Brasil, quando os portugueses, os europeus, né, vamos falar dos europeus chegaram aqui, nós acabamos acatando a cultura deles e eles a nossa, tá? No caso das esculturas, tá? Que eu falei para vocês agora lá, do Panteão, né? E do Paternão. Olha aí, né? A intenção dessas obras aí era transmitir a ideia do quê? De perfeição, né? Onde caracterizava a divindade, mas também tinha as esculturas que representavam a beleza de um monarca, né? O que eu quero explicar para vocês nessa página? Muitos anos atrás, principalmente lá no período monárquico, os reis, os imperadores, os monarcas, eles patrocinavam os artistas, eles eram mecenas, eram patrocinadores dos artistas em suas obras de arte, mas tinha um objetivo para isso. Os monarcas, quem tinha muito dinheiro, os príncipes, né, os regentes ali, eles falavam assim para os artistas: ó, eu vou patrocinar as suas obras de arte, porém você tem que colocar nas suas esculturas a minha beleza, a minha imagem, para que ela possa ficar eternizada, né? Para que ao longo dos anos eu fique na história, registrado na história, para que todos possam ver quem eu era, entendeu? Então, você vê a importância da obra de arte, dessas esculturas, né? Qual é a finalidade? De transmitir a perfeição. Também caracterizava os deuses. Muitos monumentos foram levantados em prol, em adoração aos deuses, né? Então você vê a importância da obra de arte na história romana, tá? Ó, olha aqui. Os romanos eles ergueram vários templos, né, para seus deuses, onde eles estavam ali para estar relacionando-se com seus deuses, né? Já na escultura, eles buscavam retratar as pessoas de forma realista, igual a Tia Tati explicou agora. Podem até grifar aí no seu livro, tá? Essa parte aí, segundo parágrafo, né? O magistrado encomendava esculturas de si e de seus familiares para colocá-las em praças, monumentos, no fórum da cidade, nas suas casas, nas vilas. Você está vendo a importância da escultura, gente? Né? Em Roma, olha as peças. As peças teatrais, elas eram apresentadas em praça ou em teatro, como eu expliquei na aula passada, em céu aberto. E ali era construído para milhões de espetáculos, né? Algumas peças eram baseadas nos poemas gregos, tá? Olha a influência aí de Roma e Grécia, tá? Que contava história de heróis, que era por meio de comédia, né? Então você vê que a dramaturgia tem essa mistura da cultura grega com a romana, tá bom? Mas vamos falar agora sobre a sociedade e a religião. Os romanos, grifem aí embaixo também, ó, no seu livro, na página 6. Os romanos, eles eram politeístas, gente, né? Ou seja, eles cultuavam vários deuses, mas também eles cultuavam os elementos da natureza, né? Os deuses eram baseados em elementos da natureza, tá? Tudo bem? Então, eles eram politeístas, certo? Só que os romanos, eles adotaram muito da mitologia grega. Porque lembra que lá na Grécia, os deuses tinham aí como, né, os nomes, mas que quando chegou ali em Roma, também foi criado a mitologia, só que a mitologia romana, por isso que fala da mitologia grega e mitologia romana, só que os nomes mudaram. Um exemplo, os Zeus, ó, para os romanos, Zeus, lá em Atena era Júpiter, tá? Tudo bem? Só para você ver um exemplo, ó.
Zeus era Júpiter e Atena era Minerva, tá? Então muda o nome, mas são as mesmas adorações. Bom? Tudo bem? Então, o que esses deuses, o que esses romanos faziam para esses deuses? Eles ofereciam sacrifícios, oferendas e sacrifícios, né, aos deuses. Eles faziam, era uma forma deles agradecerem por uma colheita, em marcar, né, a entrada de um novo ano, o início de um novo mês, pediam um benefício, uma proteção aos deuses, tá? Era esse tipo de adoração aos deuses que os romanos faziam e que os gregos também faziam, tá bom? Entre as mulheres existiam sacerdotisas, tá? Elas serviam o templo aí, tá bom? Conhecida aí como apenas as meninas, né, da origem aí nobre, que poderiam ser recrutadas para essa tarefa de sacerdotisa, tá bom? Elas que faziam os votos de pureza, elas serviam o templo ali por mais de 30 anos, tá? Tudo bem? Só que aí entra também em cena o cristianismo, né? O cristianismo, ele vem, tá? E entra em cena, certo? E aí você pode colocar aí, ó, que o cristianismo ele teve como berço a região da Palestina, lá em Belém. Jesus de Nazaré, lembra a história de Jesus de Nazaré, filho de Maria, e o escolhido de Deus, né? Que foi muito perseguido, né? Deus mandou Jesus, né, o Messias, para salvar toda a espécie humana, tá? Ele ficou conhecido como Messias, tudo bem? Só que Jesus pregava o amor a Deus, ao próximo, vocês sabem muito bem disso daí, né? O cristianismo, ele condenava o militarismo, a escravidão com os romanos, né? E nessa região ali da Palestina, vivia muitos judeus que acreditavam aí na existência de um único Deus, tá? Só que Jesus, ele defendia que ele era o Filho de Deus, o chamado Cristo, certo? Só que o cristianismo, ele apresentou uma forma de uma doutrina baseada na crença em que todos poderiam ser salvos por meio da sua fé, das suas boas obras. Bom? E aí, eu vou passar para vocês que Jesus e todo aquele cristão que seguia Jesus, que pregava o amor, que era contra o militarismo, foi muito perseguido pelo imperador de Roma. Porque naquela época os imperadores se achavam que eram o Deus. Era somente ele que era o dono, era somente ele que era o todo-poderoso ali que poderia reger as regras para cada cidadão romano, tá? Os romanos, eles eram tolerantes do ponto de vista religioso, né? O cristianismo, ele seria uma das de várias crenças adotadas por ele, tá? E aí o que acontece? A devoção popular ficou ainda maior depois da morte de Jesus, porque Jesus foi morto, tá? O que acontece? Essa nova religião, gente, né, o cristianismo, ele era uma espécie universal, certo? Então, ele condenava qualquer tipo de adoração a todos os deuses do império, entre os imperadores também, que eram também eram chamados de adoradores, de deuses, né? E aí, por esse motivo, os cristãos foram considerados inimigos do império, entendeu? Então, sendo aí, foi violentado até condenado à morte muitos cristãos que era contra esse tipo de adoração aos deuses do império, inclusive o imperador, tá? Então, os cristãos, eles se refugiaram muitas das vezes porque eles não podiam pregar o amor, eles não podiam se manifestar e falar da vinda de Jesus, não podiam. Depois que Jesus foi morto, ai daquele cristão que falasse, que pregasse, olha, você vai ser salvo pelo nome de Jesus Cristo, né? Era proibido deles pregarem a volta de Jesus para salvá-los daquela vida de escravidão ali, certo? E aí eles eram perseguidos. E muitas das vezes eles acabavam ficando aí refugiados em catacumbas, né? Cemitérios ali
subterrâneos, né? Para preservar sua própria crença, sua própria vida, né? E ali dentro dessas catacumbas eles faziam reuniões, cultos, porque eles não podiam fazer em praça pública, eles não podiam, porque senão ia lá o exército, né, romano e acabava decapitando eles todos, tá bom? Bom, a sociedade romana, né? A sociedade romana, a tia Tati falou que lá na aula anterior, né? Que ela era organizada, baseada em uma família patriarcal, onde o pai da família, né? O chefe da família era chamado de pater familias, ou seja, era o pai da família, né? Ele que detinha todo o poder, né, sobre sua esposa, seus filhos, até mesmo sobre os escravos. Ele tinha um domínio ali, né, sobre tudo, tá bom? E aí, então, quando a gente fala da sociedade romana, a gente fala aí da família patriarcal, tá bom? A educação já em Roma, gente, as crianças patrícias ali, né, as crianças romanas, elas tinham direito de irem para a escola, mas somente aquelas da família mais rica, que tinha direito de ir para a escola, aí lá ia estudar a leitura, a escrita, a retórica, né, a arte, tá bom? As mulheres, elas aprendiam sim a ler, a escrever e tudo mais. Só que elas eram mais destinadas para o cuidado da casa, né? Enquanto os meninos já tinham uma obrigação maior, que a partir dos 12 anos eles tinham que ir para a escola, estudar ali para serem grandes filósofos, grandes artistas, grandes poetas, tá? Grandes cientistas, porque foi tudo ali da Europa que foi criado grandes e grandes artistas renomados, filósofos, cientistas, tudo mais. A ciência e a arquitetura. Bom, os romanos eles construíram diversas obras de infraestrutura urbana, né? Desde lá do Império, que vocês vejam que foi o Coliseu, entre outras praças, estradas foram construídas para melhorar a comunicação deles. E assim também igrejas foram levantadas, né? Você veja aí, ó. As duas principais técnicas adotadas na arquitetura romana eram o arco e a abóbada, né? Elas eram herdadas aí lá dos povos etruscos, tá? Os romanos adotaram também as colunas gregas. Então, para você ver a influência da arte, tá? Da arquitetura, quer dizer, lá da Grécia para Roma, tá bom? Direitos e literatura. Os romanos, né? Em destaque aí na sociedade romana, é importante você observar que os códigos de lei romana foram profundamente influenciados de outros povos. Ó, direito e literatura também foram influenciados lá dos povos gregos, tá? Né? No início da história de Roma, a população recorria à tradição, aos costumes para resolver os conflitos. O pater da família era o representante desse supremo, onde as leis eram transmitidas aí aos outros descendentes da família oralmente, né? Todos os romanos aí se beneficiavam, sendo que os plebeus, por exemplo, sempre se saíam prejudicados, porque eles não tinham direito de tomar decisões sobre os patrícios, né? Só quem tinha direito aí eram os patrícios, e conforme o tempo foi passando, esse direito romano foi uma conquista pela plebe, tá? Que é aí onde eles puderam tomar decisões, reivindicar, lutou para poder modificar toda a legislação ali, para que eles pudessem ter maior liberdade, tá? Tudo bem? A literatura romana, aí lembra lá do Cícero que eu falei para vocês? O objetivo dele era o quê? Denunciar os problemas do governo de Roma, tá? E aí o que acontece? Pelo fato de Cícero, esse grande poeta, né, e também tinha o Virgílio, que eles, né, em destaque nessa literatura toda aí, eles contaram a história de Roma, né, desde lá da origem, né, e até o momento do Império Romano, eles foram contando a história dos imperadores, das corrupções dos imperadores, das injúrias dos imperadores, e aí eles foram perseguidos, tá? Pelo fato deles publicarem em suas obras literárias algumas denúncias aí problemáticas do governo. Muitos livros, obras deles aí foram queimados, tá? Para que fosse apagado
toda essa história contra os imperadores. E agora é com vocês. Realizem aí as atividades do livro nas páginas 5, 10, 16 e 17. A correção será na nossa próxima aula do Zoom. Um beijo e até a próxima aula, tá?